Salmo, abram lá, Salmo de número 5. Nós começamos semana passada e vamos terminar hoje. Eu só vou fazer uma lembrança aqui, para a gente retomar, a partir do verso de número 7. E eu falei que esse salmo continua na mesma toada do Salmo 3 e 4. Nesse salmo, especificamente, Davi ele vai mostrar o final dos justos e o final do ímpio. Como é que termina a carreira de um e como é que termina a carreira de outro. A primeira parte do Salmo, que vai do verso 1 ao verso 3, a gente viu que Davi começa suplicando ao Senhor, ou seja, orando ao Senhor, para lidar com toda aquela situação a qual ele estava vivendo. A segunda parte, Davi mostra a santidade de Deus, que vai do verso 4 até o verso de número 6. E ele faz isso para mostrar a postura ímpia, a postura pecaminosa que os seus acusadores tomaram diante dele. E a última parte do Salmo, que é onde nós vamos nos concentrar, Davi mostra agora qual é o melhor caminho. E ele diz que o melhor caminho é se sujeitar ao Senhor. Amém, meus irmãos? Amém. Porque aqueles que o acusavam eram homens soberbos, homens que não queriam se dobrar à vontade do Senhor, e agora Davi mostra um caminho melhor. Digo, o melhor caminho é você se sujeitar ao Senhor e servir ao Senhor. Vamos ler? Verso de número 7 aí, Jefferson. Capítulo 5 e verso de número 7. O que Davi diz aí? Eu, porém, pelo teu grande amor leal, entrarei na tua casa, com temor me inclinarei em direção ao teu santo templo. Ele diz, olha, o melhor caminho é se sujeitar ao Senhor. E ele mostra como é que nós temos que entrar na casa do Senhor. E quando diz casa, irmão, não é só a casa física, só o local, o espaço físico, mas é como eu tenho que viver diante do Senhor. A primeira coisa do versículo aí de número 7, Davi reconhece a bondade de Deus. Então ele diz, como é que eu tenho que entrar no templo do Senhor? Como é que eu tenho que viver nessa vida? Essa vida eu tenho que viver reconhecendo a bondade do Senhor em cada detalhe da nossa existência. Amém, meus irmãos? Amém. Hoje, lá na loja, eu estava lá, estudando no fundo, e eu sempre fico com o meu rádio ligado. O rádio fica ligado na Deus e Amor. Desde a hora que eu inicio até a hora que eu termino, meu rádio fica ligado. E da meio-dia a meio-dia e 20, meio-dia e meio, tem a oração. E eu estava lá no fundo e eu não percebi que um nóia entrou na loja. E ele sentou no canto da parede assim, enquanto a oração estava lá, ele sentado lá, cabeça baixa. Depois que eu percebi que ele estava lá, eu olhei, eu vi que ele estava lá orando do jeito dele, do jeito que ele estava, eu deixei. E ele fazendo a oração dele, quando terminou a oração, ele deixou um caqui lá para mim. Vai, pastor, o caqui. Pode deixar, ele já não come. E, irmãos, e é uma pessoa que precisa demais da graça do Senhor, demais da bondade de Deus para livrá-lo daquela situação, daquele mundo desgraçado que é o mundo do viciado.
Um mundo viciado não, é um mundo torturante. É um mundo desgastante. Quando você entra, para sair dali, irmão, se Deus não tiver muita graça e a pessoa não tiver muita opinião, ela morre ali. Mas eu deixei ele quieto lá, porque tem algum pessoal que quando entra lá, desbraveja, bota para correr. Não, ele sentou, ficou quieto, Sérgio baixou a cabeça lá e orando do jeito dele, deixa ele ali, orando. Quem sabe nessa oração ele está pedindo a ajuda de Deus, a misericórdia de Deus, para tirar ele daquela situação, daquela vida, daquela gastura que ele vive ali. E eu, quando terminou, me deixou o Caqui lá, foi-se embora. E eu lembrando dessa coisa, desse texto aqui agora, e eu reconheço a bondade de Deus, porque os meus maiores clientes ali são os zumbi. Toda hora, o dia inteiro, entra um ali dentro. Mas ele sabe que ali tem alguém que reconhece a bondade de Deus, irmãos. Sabe que tem alguém ali que reconhece a misericórdia do Senhor para com a minha vida. Então, como é que nós temos que ver o Senhor? Reconhecendo a bondade de Deus, porque se nós estamos em pé aqui, é porque Deus foi bondoso demais conosco. Amém, meus irmãos? Segunda coisa que Davi deixa bem claro aí no versículo 7, o domínio de Deus. Deus é aquele que tem domínio sobre tudo e sobre todos. Nada escapa do domínio de Deus. É interessante que em Mateus capítulo 4, o diabo disse para Jesus: olha, se você se prostrar, se você se ajoelhar diante de mim, eu te dou todos os reinos do mundo. Mas como é que alguém pode dar alguma coisa que não lhe pertence? Como é que alguém pode dar alguma coisa que não tem domínio? Como é que alguém pode oferecer algo que não tem absolutamente nada? Mas Davi diz: eu entro na casa do Senhor reconhecendo a bondade de Deus e o domínio de Deus. E lembra que eu falei a vocês que Davi escrevendo esse salmo não estava no palácio, não. Ele estava entre as colinas da região de Jerusalém, andando, saindo, correndo do filho, descalço, sem roupa, quase para vestir direito, e olha para o céu e diz: eu reconheço a bondade do Senhor em tudo, e reconheço o seu domínio em todas as coisas, porque Deus, quando Ele quer operar na nossa vida, não há quem possa impedir. Amém, meus irmãos? Amém. Quem domina tudo e todos é Deus. Irmãos, o mundo já teve à beira da destruição total várias vezes. E tem filmes que relatam isso, que o mundo esteve à beira da destruição total. Por que o mundo não se explode? Por que os homens, por que o Vladimir Putin, que vive ameaçando o mundo inteiro, que vai soltar bomba, que vai nada, ele é um cachorro vira-lata a mando de Deus. Amém, irmão? Amém. É que ele não sabe. Mas se Deus não tivesse o domínio sobre todas as coisas e sobre todos, já tinha acabado isso aqui 10 vezes, meus irmãos. Mas quem vai dar cabo, quem vai dar conta disso tudo aqui, é quem tem domínio sobre tudo isso aqui, e quem tem domínio é Deus. Então Davi diz: entre pelas casas do Senhor, ou pelo seu templo, reconhecendo a bondade e o domínio de Deus. Amém, meus irmãos? Amém. Verso 8. Guia-me, Senhor, na tua justiça, por causa dos meus inimigos. Aplana o teu caminho diante de mim. Guia-me, Senhor, na tua justiça. Após ele dizer: olha, entre reconhecendo a bondade e o domínio de Deus, agora ele diz, e ele deixa claro aí, que ele estava buscando orientação
de Deus para a sua própria vida. Ele diz, olha, só reconheça que Deus é bom e que Deus domina tudo, mas ele diz, olha, busque a direção e a orientação divina. E ele diz, e pede a Deus que o ensine a andar na sua presença, irmãos. Quem é que pode nos ensinar a andar na presença de Deus se não for Ele mesmo? Quem é que pode nos orientar na nossa vida se não for Ele mesmo? E ele pede, Senhor, me ensina a andar na tua justiça, me ensina a andar na tua presença. E ele pede algo mais, irmãos. Lê de novo aí, Jesus. Verso 8. Guia-me, Senhor, na tua justiça por causa dos meus inimigos. Aplana o teu caminho diante de mim. Davi pede aí, irmãos, no versículo aqui, vou ler aqui na minha tradução: endireita diante de mim o teu caminho. Além dele pedir orientação a Deus para a sua própria vida, Davi pede disposição constante para obedecer. E eu já falei a vocês que obedecer não é uma coisa boa e nem muito fácil. Amém, meus irmãos? Amém. E ainda falei que todo mundo quer ser patrão. Ninguém quer ser empregado. O sonho de todo mundo é o quê? Quero ser patrão. Quero ser patrão. Por que quer ser patrão? Porque eu não quero obedecer mais. Quando eu não quero obedecer, eu tenho que virar patrão. Porque eu quero mandar. Mas Davi disse, Senhor, quando eu tenho a natureza ruim, é ruim, a natureza é ruim. E eu preciso de disposição para obedecer ao Senhor. Então me dê disposição para eu obedecer ao Senhor. Vamos dar uma adiantada aí, que eu não sei quando é que vamos chegar nesse salmo. A gente vai chegar um dia. Avança aí, Salmo 51. Vamos lá para o Salmo 51 para a gente entender melhor o versículo 8. Verso 11. Salmo 51, verso 11. Não me expulses da tua presença, nem tires de mim o teu Santo Espírito. Eu já expliquei a vocês que quando Davi escreveu isso aqui, ele não tinha noção do Espírito Santo como nós. Amém, meus irmãos? Para judeu não existe esse negócio de Pai, Filho e Espírito Santo. Para judeu não existe isso aí. E quem está escrevendo aqui é um judeu. Então, na cabeça de Davi, quando ele diz, olha, Senhor, não retire de mim o teu Espírito, ele não está pedindo para que Deus não tire seu Espírito Santo de mim, porque eles não tinham essa concepção que nós temos aqui. Eles não tinham essa crença. Mas quando Davi pede, Senhor, não retires o teu Espírito de mim, nós temos que entender que ele está pedindo o seguinte: Senhor, não tire de mim a disposição de servir ao Senhor. Amém, meus irmãos? Porque só o Espírito Santo é que pode dar disposição para o homem servir a Deus. Se o Espírito Santo não vier na minha vida, não vier na sua vida, não há disposição para obedecer. Não há disposição para servir, meus irmãos. Nós só estamos aqui, não é porque nós somos melhor do que ninguém, nós só estamos aqui porque é o Espírito Santo que habita em nós, nos dá disposição para obedecer ao Senhor. Amém, querido? Amém. É a mesma coisa de um carro. Um carro anda sem combustível? Não. Se você não colocar combustível nele, não vai andar. Mas se você colocar combustível, ele vai andar. Nós somos assim. Nós somos como um carro. Nós precisamos da virtude do Espírito para continuar servindo ao Senhor. Então o versículo 8 é isso que Davi está pedindo aí. Senhor, me ensina a andar na tua presença. Mas para andar na presença de Deus, o que precisa, meus irmãos? Me ajude aí. Da instrução do Espírito Santo. Sim, precisa da instrução. E depois? Eu vou ter escada que é a Bíblia. O quê? Sim, muito bem, você voltou no caminho, mas não respondeu ainda. Com a palavra responde isso. Precisa ser obediente.
basta só ouvir, tem que obedecer. Pronto. É o fim e fundamento de tudo, irmão. É a obediência. Quem é que me dá essa disposição? O Espírito Santo. Cada um dos irmãos que estão aqui, vocês acham que vocês entraram aqui porque vocês quiseram vir? Deu um estalão na cabeça de vocês, eu digo, eu vou lá hoje. Olha, meus irmãos, se não é o Espírito ir lá tocar em ti, você não vem, eu não venho, ninguém vem. Então, se nós estamos aqui essa noite, é porque o próprio Espírito nos trouxe aqui essa noite, porque Ele nos deu disposição para vir aqui à casa do Senhor ouvir a sua bendita e poderosa palavra. Amém? Amém. Então Davi está pedindo: Senhor, me ensina a andar nos teus caminhos, mas para eu andar nos teus caminhos eu preciso obedecer, e para eu obedecer eu preciso do teu Santo Espírito para me dar disposição para obedecer, porque senão eu não consigo. E Davi sabe o que ele está falando no versículo 8, meus irmãos. Ele sabe do que ele está falando. Porque quando o homem pede a disposição de servir a Deus, de obedecer a Deus, o que ele faz? Só faz o que não deve fazer. Só anda por caminho que não deve andar. Mas quando há o Espírito de Deus na minha alma, na sua vida, a gente segue na vereda da justiça, obedecendo ao Senhor e falando como Davi: me ensina, Senhor, a andar na tua justiça. Endireita os meus caminhos na tua justiça. Me dá disposição para eu poder servir ao Senhor. Versículo 9. Nos lábios deles não há palavra confiável. O seu interior é pura destruição. A garganta deles é um túmulo aberto. Com a língua enganam sutilmente. Vê que um verso vai conectando no outro. Quem tem disposição para obedecer, quem tem o Espírito Santo, Deus os livra dos homens maus. Porque os homens maus, irmãos, são astutos. A não ser o bandido, que já é bandido mesmo, você já sabe que ele é bandido mesmo. Mas tem gente que é pior do que um bandido. É aquele tipo de gente que ele trama o seu mal, mas ele trabalha de tal forma que você pensa que ele é seu amigo. Irmão, amigo mesmo é só Cristo, viu? Amigo de verdade, não estou dizendo que a gente não tem amigo neste mundo. Eu estou dizendo que o amigo verdadeiro, o amigo fiel, que nunca vai lhe deixar na mão, é só Jesus. Amém, meus queridos? Amém. Davi pede: Senhor, me livra dos homens maus. Agora, para eu pedir isso, eu preciso ter disposição para obedecer, eu preciso estar na presença de Deus para quê? Para Ele me dar discernimento de quem é bom e quem é ruim. Então, por isso que Davi pede: Senhor, me livra dos homens maus. Me livra do meu próprio filho, que pede a minha cabeça numa bandeja. Me livra desses que tramam contra mim, que seus lábios só destilam mentira, que os seus lábios só falam coisas boas, mas na verdade por dentro são aves de rapina, que querem e buscam o meu mal 24 horas. Então Davi vai no versículo 9 e diz: Senhor, me livra dessa gente, me livra desses homens maus, porque não há o quê? Não há retidão na boca deles, ou seja, não há verdade na boca deles. E não tem como haver verdade na boca de quem não tem Cristo na vida. Davi está dizendo que esses homens são movidos por desejos malignos. Senhor, me livra desses homens, porque os desejos deles são malignos. Olha o contraste entre o verso 8 e o verso 9. No verso 8, Davi pede disposição para servir. No verso 9, ele está pedindo para que Deus livre ele dos homens que têm desejos malignos. Ele ainda diz que são homens que a alma é podre, cheia de desgraça, sua garganta é um
Já viu tudo lá dentro? Tem coisa boa lá dentro? Só tem resto. Gente podre, fedendo. Davi está dizendo assim: a garganta desses homens, a podridão na alma desses homens, me livra desses homens malignos, porque a sua alma só há podridão e só há perversidade contra mim. Amém, meus irmãos? E aí ele diz: Senhor, me livra desses homens. Verso 10. Condena-os. Peraí, antes da gente ir para o verso 10, vai para Romanos. Romanos capítulo 3 e versículo de número 3. Ele ainda continua esse mesmo assunto, falando desses homens que a língua é cheia de falsidade. Irmão, o falso, você sabe que o falso ele tem palavra macia, né? Palavra macia, palavra enganosa, mas ele na verdade ele só está buscando o teu mal. Leia aí Romanos capítulo 3, versículo 13. A garganta deles é um túmulo aberto, com a língua engana, veneno de víbora está nos seus lábios. Davi está fazendo menção desse capítulo de Salmo e deste versículo. São homens maus, são homens malignos, são feitos sepultura, que é lugar de putrefação, ou seja, lugar de podridão, lugar de mau cheiro. Irmão, olha como é que Davi está descrevendo os seus inimigos: homens com almas malignas, homens com línguas sedutoras, mas a sua alma, elas são malignas, só há mal e só maquinam aquilo que não presta contra o seu próximo. É isso que nós estamos rodeados ao nosso meio, de pessoas más, mas de pessoas com palavras sedutoras, de pessoas com palavras macias e suaves, mas na verdade é como a serpente, é veneno fatal para a alma humana. Versículo 10. Condena-os, ó Deus, caiam eles nas suas próprias maquinações, expulsa-os por causa dos seus muitos crimes, pois se rebelaram contra ti. Ora, Davi podia mandar pegar o seu filho e dizer: mata ele, porque ele se rebelou contra o rei, e mata todos aqueles que estão junto com ele. Ele podia muito bem fazer isso, mas ele chega no versículo 10 e pede justiça a quem? Senhor, faça justiça. Senhor, faça justiça. Agora, irmão, minha pergunta é: por que Davi, tendo oportunidade de quando volta para o trono, por que ele mesmo não fez justiça com as próprias mãos? Por quê? Você já viu alguém fazer justiça com as próprias mãos? É que a população está meio louca, né? Anda pegando vagabundo por aí, dando pau, matando, fazendo o diabo. Ô irmão, o que você faria com o estrupador da tua filha? Se colocasse na tua mão, vai, faça o que você quiser, provavelmente você iria dar a ele a morte mais cruel e mais dolorida possível. Porque a ira humana, ela é irracional. O homem irado não pensa. O homem irado só pensa depois que faz a loucura. Quando a loucura está feita, aí que ele vai pensar: puxa, eu devia ter feito de outra forma, de outra maneira. Se eu tivesse agido de outra forma, talvez não teria chegado nesse resultado. Sabe por que Davi pede para Deus fazer a justiça? Porque Davi sabia que Deus era um Deus
justo e amoroso. Você já viu Deus disciplinar alguém além da medida? Agora o povo está apavorado aí com a filha da Helena Tanuri. Como é o nome da menina? Filha da Helena Tanuri, uma pregadora famosa. Ela foi num podcast de LGBT que ia mais, o alfabeto todo, e chegando lá ela barbarizou. A menina que foi criada no Evangelho, mas falou tanta coisa, falou tanta besteira, rabiscou a Bíblia e fez o diabo. Os crentes já ficam tudo babando, de raiva, de ódio. Se bota ela na mão dos crentes, mata a menina. Mas Deus é diferente, irmão. Deus é um amor tão justo que antes de aplicar disciplina, Ele dá tempo para que haja o arrependimento nos corações. E mesmo quando Ele aplica a justiça, Ele aplica na medida exata. Tem um versículo, irmão, vamos ver se eu consigo lembrar. Está lá em Mateus, abre lá comigo, veja. Até para aplicar a sua própria ira, Deus é bondoso, irmãos. Até para aplicar a própria ira, Deus é bondoso. Capítulo 24, versículo 22. Olha como é que Deus é um amor justo. Até aplicando a sua própria ira, Ele é justo e amoroso. Leia aí para mim, Jefferson, versículo 22 do capítulo 24. Se aqueles dias não fossem abreviados, ninguém sobreviveria. Mas, por causa dos eleitos, aqueles dias serão abreviados. Olha como Ele é justo até aplicando a sua própria ira. Se aqueles dias não fosse abreviado, para nós que já estamos em escatologia, nós sabemos que quando a igreja for levada aos céus, haverá um período cruel não, haverá um período em que Deus vai derramar a sua ira sobre os homens rebeldes, sobre aqueles que não querem se sujeitar a sua santa e poderosa palavra. Mas Ele diz, olha, repete de novo aí. Se aqueles dias não fossem abreviados. Olha, se aqueles dias não fossem abreviados, do que ele está falando, irmão? Se Ele deixasse a tribulação se estender por 10, 15, 20, 30, 40 anos, não salvaria uma única alma. Mas como Ele encurtou o período derramado da sua ira para 7 anos, ainda haverá aqueles que passarão por ela e serão salvos para a glória de Deus. Amém, meus irmãos? Então, quando você estiver atravessado com alguém, ore, fale como Davi: Senhor, faz justiça conforme o teu grande e poderoso amor. Alguém lhe perseguiu, alguém lhe tira a sua paciência, ore. Mas não ore pedindo que ele seja seu cangaceiro. Não ore pedindo que ele seja seu matador de aluguel. Porque tem diferença de pedir a justiça de Deus e fazer de Deus um jagunço. Um matador que fica na espreita esperando a vítima. Tem diferença. Senhor, o Senhor faz o que o Senhor achar melhor. Agora, irmão, quando veio com esse papo, Senhor, coloco nas tuas mãos, você está pedindo para ele ser seu matador de aluguel. Como você sabe que ele não vai preso, então, se eu matar, Senhor, eu vou preso. Mas se o Senhor matar, quem vai prender o Senhor? Aonde é que vão achar o seu endereço? Qual é a prisão que vai lhe caber? É diferente. Mas quando você diz, Senhor, faça o que o Senhor achar melhor,
faz justiça do seu jeito, porque do meu jeito vai dar errado. Mas do seu jeito eu sei que vai dar tudo certo, porque o Senhor faz até a justiça, o Senhor faz na medida exata, nem mais e nem menos. Amém, meus irmãos? Versículo de número 11. Alegrem-se, porém, todos que se refugiam em ti, cantem sempre de alegria. Estende sobre eles a tua proteção. Em ti exultem os que amam o teu nome. Agora Davi passa a descrever a alegria dos justos. Ele pede a Deus: Senhor, faz aí do seu jeito, cuida do jeito que o Senhor quiser. Mas eu vou agora dizer qual é o motivo da alegria do justo. Repete o verso aí. Vamos ver qual é o motivo da alegria do justo. Alegrem-se, porém, todos que se refugiam em ti. Cantem sempre de alegria. Estende sobre eles a tua proteção. Em ti exultem os que o amam, o teu nome. O motivo de nós nos alegrarmos assim como Davi é que Deus, Ele é o nosso refúgio, e Ele sendo o nosso refúgio, nós o amamos. Amém, meus irmãos? Aquele que se refugia no Senhor pode se alegrar do resultado final. Quem se esconde em Deus, quem se refugia no Senhor, você pode se alegrar do resultado final, mesmo antes do resultado final chegar. O resultado final não chegou, mas você pode se alegrar porque você se refugiou naquele que dará o melhor resultado final para aquela situação que você está vivendo. Os irmãos estão me entendendo? Salmo 91. Então, se eu me escondo em Deus e faço dele o meu refúgio, eu posso me alegrar antecipadamente. Por quê? Porque eu sei que o resultado final será de bênção, de vitória para mim. Não do jeito que eu penso, do jeito que eu espero, mas do jeito que Ele achar melhor para as nossas vidas. Amém, meus irmãos? Então, por isso Davi diz: olha, se alegre. Se alegre, porque vocês estão refugiados em Deus e somente em Deus. Verso 12. Pois tu, Senhor, abençoas o justo, o teu favor o protege como um escudo. Pronto. Verso 11 ele mostra a confiança em Deus. Alguém que se refugia em Deus é porque confia nele, irmão. E é fácil entender isso que Davi está dizendo no verso 11 e verso 12. Eu só acho o abrigo seguro quando eu confio naquele abrigo. Por exemplo, se bate um vento muito forte, você vai se esconder numa casa feita de madeira, ou você vai se refugiar numa casa de concreto, como essa aqui? Você vai se refugiar naquela que é de parede, que tem viga, que tem tudo, porque você sabe que é uma estrutura firme, que o vento vai bater e não vai arrastar esse negócio aqui. Então você vai se refugiar. Por quê? Porque você confia nessa estrutura aqui que vai lhe proteger. Então, se você confia em Deus, você só pode achar refúgio nele mesmo. Verso 11 e 12, Davi diz que além de confiarmos em Deus, porque Ele é o nosso refúgio, Deus é aquele que nos defende. Davi teve vitória sobre os seus acusadores, sobre os seus perseguidores, sem levantar a espada, irmãos. Davi não precisou levantar a espada. Davi não precisou lutar. Deus foi o seu escudo. Deus foi aquele que fez justiça por ele, sem ele precisar derramar sangue. E aí o verso 12 ele termina mostrando que Deus é aquele que abençoa. Mas abençoa quem? Abençoa aquele que confia nele.
Segundo, ele diz no versículo 12 que Deus é como que uma cerca que cerca o seu povo de bênção. E é aquele que nos protege. Então, irmão, vale a pena fazer de Deus o nosso refúgio? Vale a pena fazer de Deus aquele quem nos justifica em toda e qualquer situação para a glória de Deus? Amém, meus irmãos? O crente que confia em Deus, irmãos, não fica como esses loucos que a gente está vendo na internet todo dia, e é pastor, é crente, qualquer coisa eu vou levar você para a justiça, eu vou pedir não sei o que, você vai me indenizar, você vai me pagar. Irmão, Deus é o nosso refúgio, Deus é o nosso justificador, Deus é aquele que nos protege e nos cerca de bênção para a glória do seu nome. Amém, meus irmãos? Então o Salmo 5 ele mostra qual é o final do justo e qual é o final do injusto. Aquele que confia em Deus tem sua vida abençoada, mas aquele que faz de si próprio o seu próprio Deus vai achar a perdição e perdição eterna. Amém? Que as palmas louvem ao Senhor.